Então, a última parte da aula de Srila Acharya Maharaj do domingo passado, o subtítulo é Necessidade Primária e Primordial. Necessidade primária e primordial. Sua Divina Graça, Om Vishnupat, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 13 de setembro de 2020, parte 6. Devoto. Recebemos um convite para falar em um programa de faculdade para alunos e professores. Você poderia aconselhar o que devemos dizer a eles? Eles querem discutir a consciência pura e além. Na verdade, você está pregando tanto nessas conferências. É bom. Você pode dar uma aula sobre o Srimad Bhagavad Gita. Isso é o principal. Você pode contar a eles o que Krishna disse a Arjuna. É bom para recém-chegados e novos devotos ouvirem isso. Você pode dizer a eles o que o Srimad Bhagavad Gita diz. Essas coisas são muito necessárias para novos devotos. Ensine o Srimad Bhagavad Gita em todos os lugares. Será bom. As pessoas podem entender isso facilmente. O Srimad Bhagavad Gita é o livro principal, porque a maioria das pessoas não conseguem entender o Srimad Bhagavatam ou o Chaitanya Charitamrita. É muito difícil para eles, mas todos conhecem o Srimad Bhagavad Gita, para que todos possam entender facilmente sua mensagem. Além disso, a pesquisa dos cientistas está sempre envolvida com o corpo. Eles nunca pesquisam nada relacionado à alma. Eles não pensam. Um engenheiro está fazendo um prédio e diz que ele vai durar 200 anos, mas não sabe quantos anos ainda tem na vida. Portanto, eles devem entender o que é necessário na vida de alguém. Qual é o propósito de obter este corpo humano? Para que se destina este corpo? Este corpo não serve apenas para comer, dormir e desfrutar. Então, o devoto está perguntou para Srila Acharya Maharaj como pregar para as pessoas universitárias, enfim, uma plateia que é ligada à parte da ciência ou não, mas são pessoas que estão buscando conhecimento material, mas também eles estão buscando o conhecimento espiritual. Eles querem saber a forma pura da devoção, da espiritualidade. Então, Srila Acharya Maharaj fala para eles: pregue em cima do Bhagavad Gita, leia o Bhagavad Gita. Porque o Bhagavad Gita é um conhecimento que Krishna passa para Arjuna, conhecimento básico, não como o Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita, que são mais difíceis para as pessoas novas, que nunca ouviram nada. Então você pega, por exemplo, o capítulo 2 do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavad Gita, é falado da alma. Nós somos o corpo, somos a alma é eterna, a alma nunca foi criada, a alma nunca desaparecerá, a alma não morre, enfim, a alma não pode ser queimada, não pode ser perfurada, não pode ser molhada. Nenhuma ação externa material pode atingir a alma. Então, para as pessoas novas que nunca escutaram nada sobre a consciência de Deus, de Krishna, dessa filosofia que nós seguimos, o Bhagavad Gita é o melhor. Krishna dá de uma forma clara no Bhagavad Gita, e também temos a explicação dos nossos gurus, do Guru Varga, do Bhagavad Gita, o que não é tão fácil, os nossos gurus já explicaram para nós. Então temos que pregar dessa forma. E aí, como o Srila Acharya Maharaj fala,
Os cientistas estão sempre procurando, pesquisando algo não relacionado à alma, relacionado à matéria. Todos os seus experimentos são em relação à matéria. Mas qual a principal coisa na vida? Por que estamos aqui nesse corpo humano? Não é somente para comer, como o Srilacharya Maharaj falou, comer, dormir e desfrutar. Não é somente para isso. Esse não é o objetivo principal da vida. Um animal também faz isso. Só que nós somos diferentes de um animal. O ser humano é diferente de um animal. O animal, o que ele faz? Ele come, ele dorme e ele desfruta. Qualquer espécie animal. Mas nós somos diferentes. Nós temos a possibilidade de buscar Deus. O animal não tem essa possibilidade. Só se o ser humano colocar ele no serviço, ou der prachada para ele, o que vai para o altar. Mas aí não é o animal que está buscando, somos nós que estamos dando misericórdia para a alma que está naquele corpo de animal. Jivedoya. Jivedoya não é somente para o ser humano. Misericórdia para a alma não é somente para o ser humano, é para todos. Todo o corpo que está no mundo material, toda alma no mundo material tem um corpo. Então, se você quer ajudar a planta que você tem na sua casa, ofereça água no altar para Deus e depois regue a planta com essa água. O animal também, você quando for dar água para ele, você pode dar a água que foi oferecida no altar, uma fruta que foi oferecida no altar. Jivedoya não é somente dar algo para o corpo do animal, para o corpo da planta, para o corpo do ser humano. Temos que dar algo para a alma. É isso que Krishna pediu para nós fazermos. Não dar para o corpo, e dar para a alma, Jivedoya. Servir os Vaishnavas, Vaishnava Seva. Então, Srilacharya Maharaj está orientando como pregar para as pessoas que estão buscando também o lado espiritual, mas eles estão numa universidade. A palestra, a assembleia será numa universidade. Então, temos que pregar coisas simples, como as que tem no Bhagavad Gita. Escolher algumas coisas do Bhagavad Gita que são básicas e falar sobre aquilo. Você deve usar este corpo de maneira adequada. Não estou dizendo que eles devem parar de comer, dormir e desfrutar, mas ao mesmo tempo, o Senhor enviou você para este corpo humano. Então, qual é a necessidade disso? Por que é necessário obter um corpo humano? Qual é seu propósito? Se você vive como cães e gatos, então qual é a diferença entre você e cães e gatos? Se você apenas dorme e come, está fazendo a mesma coisa que os animais fazem. Você pode contar a eles sobre essas coisas. Será bom para eles e eles também podem entender facilmente. Depois disso, eles podem entender gradualmente a evolução subjetiva. Eles podem ler este livro. Principalmente, eles devem ler o Srimad Bhagavad Gita. Será bom para eles. Então, Srilacharya Maharaj continua falando. Nós não ganhamos esse corpo. Deus não colocou a nossa alma nesse corpo para continuarmos como um animal. Se fosse para desfrutar, se estivéssemos um corpo humano para desfrutar, para dormir, para comer, os animais têm muito mais o desfrute do que nós. Quem gosta muito de comer, o animal, tem animais que comem muito mais do que nós. Um boi, um hipopótamo, um elefante, enfim.
Quem gosta de comer, se fosse para desfrutar, tem animais que comem muito mais do que nós. Se estivéssemos um corpo humano para procriar, para fazer sexo, tem animais que fazem o dia inteiro isso. Então, o ser humano, ele é deficiente em vários pontos do desfrute, comparado com alguns animais. Se fosse para dormir, existem animais que dormem muito mais do que nós. Então, Deus colocou a nossa alma nesse corpo humano, não é para desfrutar, não é para dormir, não é para comer, é para servir Ele. O ser humano é a única espécie, não só animal, mas vegetal, enfim, é a única espécie que consegue servi-lo, servir Deus por si só, pela nossa vontade. Não dependemos de ninguém, não dependemos de um ser humano pegar nós, se estivermos no corpo de uma flor, a flor depende de um ser humano pegá-la e oferecer para Deus. Se estamos no corpo de um animal, depende do ser humano, no caso de uma vaca, por exemplo, pegar o leite dela para oferecer para Deus. Aí ela terá o benefício. Mas se não tiver um ser humano, ela nascerá, crescerá, envelhecerá, ficará doente e vai morrer. Um animal. E o ser humano que também não serve Deus, ele vai fazer como um animal. Ele vai nascer, crescer, envelhecer, adoecer e morrer. E Srila Acharya Maharaj já falou em aulas anteriores que o ser humano que não serve Deus, não busca Deus, ele tem essa vida em corpo humano, a alma tem essa vida de corpo humano, no corpo humano, em vão. Veio para quê? Recebeu um corpo humano para quê? E o corpo humano é muito raro, é raríssima a chance de nós estarmos no corpo humano. Quando digo nós, a alma, porque somos a alma. Então, Srila Acharya Maharaj está falando, vamos pregar isso para as pessoas da universidade, pessoas que nunca ouviram falar sobre Deus, a consciência de Krishna, Deus na forma que nós seguimos, a consciência de Krishna. Pessoas que nunca ouviram falar isso, acham que nós viemos nesse corpo para desfrutar. E alguns ainda alegam, não, mas se Deus fez isso é para nós. Não, não é para nós. Tudo é para Deus. Tudo que existe no mundo material, tudo que existe no mundo transcendental, tudo é por Deus e tudo é para Deus. Tudo é para Ele. É um equívoco nosso acharmos que Deus fez algo para nós. Ele deu essa oportunidade de estarmos no corpo humano para servi-lo da forma correta. Então, é isso que temos que pregar para as pessoas novas e principalmente para quem nunca ouviu falar sobre isso, mas quem está querendo, porque esse grupo aqui que o Devoto falou, eles estão querendo a espiritualidade pura. Então temos que falar a espiritualidade pura, não enganar ninguém. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. O Gaudiya Vaishnavismo, o propósito dele não é enganar ninguém, é falar a verdade. A meia-verdade é pior do que a mentira. Srila Siddhar Maharaj falava isso. A meia-verdade, se você esconde e fala só uma parte, é pior do que mentir. A poeira dos pés dos devotos puros é favorável à devoção. Servir aos devotos é a satisfação suprema e a raiz da trepadeira do amor divino. Servir aos devotos puros é favorável à devoção. A maior perfeição é alcançada por meio do serviço aos devotos. E o serviço aos devotos é a raiz do amor transcendental pelo Senhor Krishna. Então, Vaishnava Seva, servir os devotos,
é a raiz da trepadeira devocional. É o que vai nos dar o caminho correto, vai nos levar para o caminho correto, servir os devotos, servir os Vaishnavas, principalmente um devoto puro. Servir o devoto puro vai nos colocar no caminho a Deus, rumo a Deus. E quem é o devoto puro? Pode ser que tenham vários devotos puros, mas nós não conseguimos saber quem é um devoto puro ou não. Somente um devoto puro consegue saber se o outro é um devoto puro. Mas nós temos o nosso guru. Srila Siddhar Maharaj é o guru de alguns. Então, Srila Siddhar Maharaj, o que ele fez antes de abandonar o corpo? Ele nomeou o sucessor, Srila Govinda Maharaj. Então, os devotos de Srila Siddhar Maharaj seguiram Srila Govinda Maharaj. Se quiseram continuar no serviço a Srila Siddhar Maharaj, tinham que servir Srila Govinda Maharaj. E os devotos também de Srila Govinda Maharaj, depois que abandonou o corpo, quem quer servir Srila Govinda Maharaj tem que servir Srila Acharya Maharaj, porque ele deixou ele como sucessor. Então, sabemos que ele é um devoto puro. Por quê? Porque ele deixou ele como um sucessor. Não sabemos, na nossa alma, nós não sabemos se ele é um devoto puro, mas se o nosso guru falou que ele é o sucessor, então temos que segui-lo. Temos que confiar que ele é um devoto puro. Por quê? Porque o nosso guru falou que ele seria o sucessor. Deixou isso por escrito e tudo mais. Então, mas nós, por nós mesmos, não sabemos se quem está ao nosso lado é um devoto puro. A maioria de nós sabe que nós não somos um devoto puro. Por quê? Porque o devoto puro tem alguns sintomas. Srila Acharya Maharaj falou, lemos isso essa semana. Um Vaishnava, um devoto elevado, um devoto puro principalmente, ele tem 26 qualidades. Mas não é somente ter essas 26 qualidades. Essas 26 qualidades numa expressão muito grande. A quantidade de cada qualidade muito alta. E ele falou, a principal, qual é? A tolerância. Sermos pacientes. Então você consegue ver se um devoto é um devoto elevado, se ele é um devoto paciente, se ele é um devoto tolerante. Esse é um dos principais sintomas para saber se um devoto é elevado ou não, se ele é um devoto puro ou não. Srila Govinda Maharaj também fala isso. Um devoto puro podemos ver através de 3 qualidades. Se ele é humilde, se ele é muito tolerante e se ele dá muita honra aos outros. Então, Srila Govinda Maharaj disse no seu livro, quem quiser ler mais sobre isso, está no seu livro Demolindo os Pilares do Ego. Ele fala isso. Não vamos confirmar 100%, mas teremos uma ideia bem próxima de quem é um devoto elevado e de quem não é, de quem está no início ainda. Mas mesmo aquele que está no início não há problema, como nós. Estamos no caminho, algum dia seremos tolerantes, algum dia seremos humildes, algum dia daremos honra a todos sem querer em troca. É só praticar da forma correta, seguindo o Guru. Algum dia chegaremos, pode não ser nessa vida, mas algum dia chegaremos. A alma eterna, se não for nessa vida, pode ser na outra, ou na outra, na outra, daqui 100 vidas. Não importa, temos que praticar corretamente e o resultado virá. Não estamos buscando o resultado, mas ele virá. Os gurus falam isso para nós. Para que os gurus falam? Para nos animar. Nós estamos num estágio ainda que não fazemos nada espontaneamente. Fazemos querendo algo em troca, mesmo no lado espiritual. Cantamos a Japamala porque sabemos que é bom para nós, para a nossa alma.
Mas é o processo, ainda estamos nesse processo. Seguimos regras e regulamentos porque sabemos que é bom para o nosso processo de evolução da alma, o nosso processo de evolução espiritual. Não estamos em Raga Marga, serviço espontâneo. Então, Mahaprabhu, Rupa Goswami deram todas essas regras, regulamentos, as orientações para nós seguirmos. Por quê? Porque nós, se deixarmos fazer o que nós quisermos, sem regras e regulamentos, não faremos a coisa correta. Por isso que foi criada. Não precisaria ter regras e regulamentos, nem no mundo material, nem no plano de quem está buscando o mundo transcendental, se todos fizessem a coisa correta. Se tivéssemos a concepção correta. Para que regras? Para que regras de trânsito se ninguém vai passar o sinal vermelho? É errado, todo mundo sabe que é errado. Ultrapassar o sinal vermelho. Ficar com o carro na faixa ou a moto na faixa de segurança. Mas tem que ter regras e regulamentos. E não só isso, tem a punição também, tem a multa. Porque não basta só ter a regra e regulamento, tem que ter a punição. Senão, ninguém segue. E tem alguns que mesmo com a punição, eles sabem que vão ser punidos no bolso, com dinheiro, e também com multa, com pontos na carteira, vão perder a carteira, mesmo assim infringem as regras e regulamentos. Então, como que pode a sociedade não ter regras e regulamentos se não sabemos nos comportar corretamente? Se nós soubéssemos nos comportar, não precisaria ter regras e regulamentos. Mas precisamos. Não sabemos nos comportar. Os 5 princípios que temos que seguir, se não for falado, vamos transgredir algum dia. Então, Mahaprabhu, na verdade, regras e regulamentos vêm da consciência de Krishna. Só que agora estamos muito mais aliviados. Srila Bhaktisiddhanta, Sarasvati Thakur Prabhupada deu uma boa aliviada nas regras e regulamentos. Não só ele. Nós, na verdade, não seguimos nem Vidhi Marga e nem Raga Marga. Porque Vidhi Marga é muito difícil de seguir. Nós seguimos algumas regras e regulamentos básicas, que é o mínimo que temos que seguir para ter um avanço espiritual. Então podemos pregar também sobre coisas básicas para as pessoas novas, como não é bom nós contribuirmos para a matança de animais. Temos que pregar isso. Silachara Maharaj fala, temos que pregar isso. O ideal é não matarmos animal ou colaborarmos com a morte de animais. E as pessoas que têm sinceridade no coração vão entender isso. Quem vai se afastar da pregação, se você falar isso, realmente não tem o mérito para continuar nesse caminho, para entrar nesse caminho, na verdade. Mas a pessoa que tem o mérito, a pessoa vai falar, não, realmente, porque vamos matar um animal, o animal tem família, o animal tem sentimento, o animal vai sofrer até morrer. Então, para que vamos fazer isso? Para o desfrute dos sentidos, do paladar? Então, podemos pregar isso também para os iniciantes. Temos que fazer o serviço sem querer o resultado. Não temos que buscar o resultado. O que adianta você pregar muito light, falando tudo superficialmente e ter muita gente te seguindo? O que adianta isso? Não é o que Srila Siddhar Maharaj queria. Srila Acharya Maharaj também falou outro dia, eu quero a qualidade. Srila Siddhar Maharaj falava, é melhor a qualidade do que a quantidade.
Então, coisas básicas têm que ser pregadas para as pessoas que nunca ouviram. Claro que não vamos falar tudo, temos que pensar no que vamos falar, mas temos que começar a falar gradativamente. E aí vamos colocando os pontos cada vez mais. Conforme a pessoa vai avançando na vida espiritual, nós vamos colocando os pontos que vão facilitar para o avanço espiritual. Aí vamos falar em aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. Conforme for avançando a alma no processo, vamos falando sobre isso. Porque não há outra forma. Silachara Maharaj fala, não adianta somente fazer o favorável se você também faz o desfavorável. Se você não rejeita o desfavorável, não adianta. É enxugar o gelo. Enxugar gelo não tem um benefício. Você faz algo que limpa a alma, depois você se contamina novamente, você suja a alma novamente. Se você deseja obter Krishna Prema, amor puro por Deus, deve servir aos devotos de Krishna. Isso é o principal. Krishna Prema é a realização mais elevada e definitiva, e você pode obtê-la facilmente se servir aos devotos de Krishna com o coração e a alma. Se você puder fazer isso, será bom para você. Voltaremos a nos encontrar no próximo domingo. Todos devem orar ao Senhor pelo bem-estar de todos os devotos em todo o mundo. Este ano de 2020 trouxe tantos tipos de perigo, tantas coisas ruins estão acontecendo agora em todo o mundo. Nesse momento, todos devem ter boa saúde. Que Krishna proteja todos os devotos em todo o mundo. Eu sempre oro sobre isso para Gurudeva, Senhor Nityananda, Senhor Gauranga, Senhor Krishna, Nishinradeva e Prahlada Maharaj. Oro para que todos os devotos possam superar esta situação e que todos nós possamos nos encontrar novamente no dia do aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, no Gaura Purnima e no Parikrama de Sri Navadvip Dham. Eu ainda não sei se haverá Parikrama de Vrindavana este ano, mas quero dizer que queremos levar os devotos a Kedarnath e Badrinath uma vez em 2021. A peregrinação será algum tempo depois do Gaura Purnima e antes do Ratha Yatra. Estamos pensando que 2021 vai começar de uma forma muito boa. Então, Silachara Maharaj está orando para que os devotos tenham saúde para continuar o serviço. Sempre que ele fala que ele ora para os devotos ter saúde, a intenção dele da saúde não é para o desfrute material, é para o serviço. Então o Guru, ele torce por nós, para a nossa saúde, ele fica preocupado com a Covid-19, com qualquer doença que tenhamos, para continuar o serviço da forma correta, porque quando estamos doentes, como é que podemos servir adequadamente? Então, ele está torcendo para que tudo se resolva e não sabe se vai ter agora o Parikrama em Vrindavana, será agora o mês que vem, na lua cheia, a próxima lua cheia, começa o mês de Kartiki, que é o mês que Krishna mais gosta, que nós façamos serviço para ele. É um mês muito auspicioso, temos que aumentar o serviço devocional nesse mês. Existem algumas canções que temos que cantar de manhã e à noite, a mais do que as normais. Se lemos alguma coisa todos os dias, temos que aumentar isso, aumentar o número de voltas na Japamala, enfim, aumentar o serviço devocional,
Por quê? Porque Krishna aceita mais. É a chance que temos de servir mais Krishna, porque ele vai aceitar mais. É um mês muito auspicioso, mas esse ano talvez não tenha o Parikrama em Vrindavana, como todo ano. Mas Shilachara Maharaj está convidando todos para irem para o aparecimento de Mahaprabhu no Gora Purnima ano que vem. Eu não sei exatamente a data, mas é por volta de março. E quem puder ir, é muito auspicioso participar do Parikrama e Gora Purnima. Tem até um livro que já está sendo traduzido para o português, que é sobre o Parikrama de Navadvipan. Então, ele está falando que amanhã, né, no caso, amanhã teremos a aula dele, ele vai nos reencontrar pelo Zoom e nós transmitiremos pelo Facebook e pelo Instagram a aula dele às 10h30 da manhã, mais ou menos 10h30, um pouquinho mais, às vezes demora um pouco mais, mas o nosso programa amanhã de manhã começa às 10 da manhã com as canções e à noite teremos o programa também. E 10h30 entrará Shilachara Maharaj dando aula para nós. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos começar agora, continuar, na verdade, a leitura das aulas que são lidas do livro de Srila Siddhar Maharaj, A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Estamos no capítulo 6 ainda. E vamos continuar com a leitura. Um vaqueirinho. Mas o mundo mais elevado de Vrindavana é uma posição por demais diplomática. Mesmo Mahadeva e Brahma, ambos ficam confusos ao tentar compreendê-lo. Perplexo por Krishna, Brahma se rendeu a ele e confessou: como eu poderia saber que a verdade mais elevada era um vaqueirinho com uma vara sob o braço e um bocado de alimento em sua mão, procurando por seus amigos? Brahma disse: tenho alguma intimidade com meu pai Narayana. Sempre que surge alguma dificuldade, me aproximo dele para obter alguma instrução e depois ajo de acordo. Mas nunca entrei em conexão com qualquer poder supremo como esse. Um vaqueirinho tomando seu alimento numa mão e com uma vara na outra, saindo em busca de seus amigos. E ele é o mais elevado? Isso é inconcebível. Mas agora vejo que você está bem acima de meu pai Narayana. Sabemos que Vaikunta é um campo justo e legítimo. Porém, jamais experimentamos tais passatempos de diplomacia obscura e cheia de tato. Não podemos ser censurados por não termos consciência de que esse tipo de coisa está acontecendo na região mais elevada. É algo maravilhoso e oculto, obscuro. E, no entanto, existe um plano desconhecido para nós, onde há tanta opulência e doçura. Thomas Gray certa vez escreveu: as escuras e inexploradas cavernas do oceano contêm tantas joias plenas dos mais puros e serenos raios. Muita flor nasce para ruborizar-se sem ser vista e desperdiçar sua doçura no ar do deserto. Elegia num cemitério rural. Como é estranho descobrir que o mestre de tudo é um ladrão. Tudo pertence a ele, e, no entanto, ele surge como um ladrão. O mundo inteiro pertence a ele, mas ele atua o papel de um debochado,
Todos os passatempos de Krishna são maravilhosos. Tudo pertence a ele. Contudo, ele se comporta como um ladrão, como um de nós. Esse é um plano singular e um tipo de passatempo peculiar. Então aqui Srila Siddhartha Maharaj está falando sobre o Senhor Brahma, que tem o contato direto com Narayana, em Vaikunta. O Senhor Narayana, o relacionamento com o Senhor Narayana ou é Shantarasa, neutralidade, ou relacionamento de servidão. Não tem nenhum outro tipo de relacionamento com o Senhor Narayana em Vaikunta. Então o Senhor Brahma conhece isso. E ele fala, eu nunca imaginava que a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, fosse um vaqueirinho, fosse um pastor de vacas, com um bastão e alimentos na mão. E é o local mais elevado que existe no mundo transcendental, é onde Krishna tem essa forma de vaqueirinho, brincando com seus amigos, tocando flauta, brincando com as golpes, com as manjares, vivendo nesse plano. É o plano mais elevado do mundo transcendental. E ele é o dono de tudo. Mas ele atua, como foi dito aqui por Srila Siddhartha Maharaj, como um ladrão, como um debochado. Ele faz o que ele quer, ele é a suprema personalidade de Deus. E foi dito ontem, né, foi lido, na verdade, do próprio livro de Srila Siddhartha Maharaj, foi lido que não podemos trazer para o mundo material o que Krishna faz no mundo transcendental. O mais elevado lá é o mais caído aqui. A ação mais caída no mundo material, no mundo transcendental, é a mais elevada. Então, não podemos ter um olhar material quando lemos isso. Uma pessoa materialista vai escutar isso, não vai compreender e vai falar, como assim Deus é um ladrão? Como que Deus faz isso? Deus tem que ser certinho, essa visão materialista. Mas Deus certinho é o Senhor Narayana. Deus certinho é o Senhor Ramachandra. Segue todas as regras, todos os regulamentos. O Senhor Ramachandra é perfeito. Mas não é o mais elevado. O mais elevado é Krishna. Como que vamos compreender isso? Os gurus estão falando isso. Um devoto puro está falando isso. Não é para nós compreendermos com a nossa mente, com o nosso intelecto. Por isso que nosso intelecto nunca vai compreender a consciência de Krishna. É a nossa alma que vai compreender. Então, com a limpeza da alma, algum dia compreenderemos isso. Que o Senhor Supremo faz o que quer. Ele rouba o que já é dele. Tudo é dele. Mas nós temos a visão materialista. Não, Deus tem que ser perfeito. Ele é perfeito, mas ele está brincando, é um passatempo dele. Deus não tem que seguir regras e regulamentos. Nós temos. Deus não precisa fazer Ekadashi. Deus no dia de Ekadashi, ele não precisa ficar sem comer grãos. Muito pelo contrário. Temos que oferecer para ele grãos. Arroz, dal. Temos que oferecer chapati, o que formos fazer, mas temos que oferecer grão para Deus. Porque é o dia que ele mais quer desfrutar. Deus não está sujeito a nenhuma lei material. Mas como que vamos compreender isso? Somente limpando a alma. Por isso que tem alguns assuntos que somente com um mestre espiritual do lado podemos ler algumas escrituras. Então, Srila Siddhartha Maharaj está falando isso no capítulo 6.
Esse capítulo é um capítulo, de repente, meio complicado para uma pessoa nova. Ele falou no início. No início do capítulo, ele falou em Madhurya Rasa. Então é um capítulo não muito fácil para uma pessoa nova. Mas temos que saber essas coisas, que Krishna é o Supremo, o Senhor Narayana é inferior a Krishna. O Senhor Narayana, Vishnu, é uma expansão de Krishna. Essa é a concepção Gaudiya Vaishnava, e quem provou isso? Shri Baladeva Vidyabhushana. Ele fez o Govinda Bhasya. Bhasya quer dizer comentário, a compreensão. Ele fez o comentário de Govinda. Em uma semana, Baladeva Vidyabhushana fez isso. E ele provou que a Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, não é uma expansão do Senhor Narayana, do Senhor Vishnu. É o contrário. O Senhor Vishnu é uma expansão de Krishna. Krishna é a Suprema Personalidade de Deus. E quando vemos isso no plano transcendental, o Senhor Narayana vive num plano, Krishna vive no outro. E onde Krishna vive é o lugar mais elevado. Krishna brinca com os seus devotos, o relacionamento próximo. Ele tem amizade com os devotos, ele tem um relacionamento íntimo com os devotos, ele tem um relacionamento de parentesco com os devotos. Também tem o de servidão e o de neutralidade. Então ele tem todos nesse plano. O Senhor Narayana não. Ninguém consegue brincar com o Senhor Narayana. Ninguém consegue ter um relacionamento de mãe, pai, primo do Senhor Narayana. Ele é o Supremo. Ele está lá e todos reverenciam ele. Krishna não. É dito também, né? Os gurus falam essa analogia. Acho que foi Srila Siddhar Maharaj que falou, e os outros repetem, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj também falam isso, que o presidente, quando ele está no cargo dele de presidente, ele tem um relacionamento com quem ele convive. Mas quando ele está com a sua família, na sua casa, onde ele não é o presidente, ele é o pai, ele é o marido, ele é o irmão, ele está de bermuda, ele está na piscina brincando. Esse é um relacionamento muito mais próximo, mais íntimo, do que o presidente que está dando ordens, que todos reverenciam ele. Então, o presidente seria o Senhor Narayana, onde todos respeitam, todos têm esse relacionamento só de servi-lo. Mas o presidente, quando está na sua casa, ele tem um relacionamento como Krishna tem em Goloka Vrindavana, um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Ele faz a vontade do filho. O filho pede algo e ele faz. A mulher dá bronca nele. Lá no plano transcendental onde vive o Senhor Narayana, não. Como que alguém vai ter essa liberdade de brincar com o Senhor Narayana? Só que no mundo transcendental, onde Krishna vive, onde ele habita, Goloka Vrindavana, ninguém sabe que ele é Krishna. Quer dizer, todos sabem que ele é Krishna, mas ninguém sabe que ele é a Suprema Personalidade de Deus. Yogamaya, a ilusão do mundo transcendental, Yogamaya faz isso. Ela não deixa os devotos, as almas que estão lá, saberem que ele é a Suprema Personalidade de Deus. Porque senão não teria o relacionamento tão próximo. Não teria esse relacionamento. Yogamaya. A Maya que temos aqui, que nos ilude com o mundo material, é Mahamaya. E no mundo transcendental tem Yogamaya. E quando Krishna vem para a Terra, também, em algumas circunstâncias, Yogamaya age.
Mas esse capítulo 6 é um capítulo meio complicado. Não temos que ficar questionando muito. Temos que ler, compreender e não ficar querendo detalhes sobre isso, sobre aquilo. Né? Porque nossa mente quer saber, como assim? Por que Krishna é um ladrão? Por que isso? Por que aquilo? Porque ele quer. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então não temos que ficar com a nossa mente querendo saber isso ou aquilo. Temos que saber que isso existe, os gurus falam isso, e aceitar, porque foi dito por um devoto puro, e o próprio Krishna está no Śrīmad Bhagavatam, Vyasadeva escreveu. Lá, todos são iguais e alguns podem até ser superiores. O pai e a mãe do Absoluto podem estar castigando-o e o Senhor poderá estar chorando. Aqui temos Bhakti. Onde está a Bhakti? Qual é o sintoma da devoção pura? Onde a autoridade mais elevada se torna submissa ao servo. Isso é devoção. O mais elevado foi forçosamente rebaixado para servir ao devoto. A devoção possui tal posição singular e poder. A última aquisição de devoção é aquela que consegue controlar o Senhor Supremo e trazê-lo forçosamente ao devoto como servo amistoso. O mestre se rende ao servo. O infinito está à disposição do finito. Podemos conceber isto? Não só isto, mas isso é feito furtivamente e de várias maneiras diplomáticas. Assim, na consciência de Krishna, o finito alcança a posição mais suprema e impensável, quando o infinito vem para servi-lo. Tal posição gloriosa e inimaginável parece impossível. No entanto, tal impossibilidade pode se efetuar via devoção, raga, amor. O poder de amor é inimaginável. Embora seja impossível, o infinito é derrotado pelo finito. Qual é essa posição inimaginável? Só pode ser alcançada através do amor. E quão adorável, e precioso, e valioso é o amor! Nenhum sacrifício é suficiente para se adquirir sequer uma gota desse amor. Assim somos encorajados a morrer para viver. E nesse sentido, a morte irrestrita e adorável. Obter tal amor divino é o impossível do impossível. Porém, Mahaprabhu veio para nos dar isso. Como ele é magnânimo! Ele mesmo tomou a posição de um pesquisador, mendigando de porta em porta. Aliste seu nome. Vim para recrutar todos para aquela região mais elevada, onde o infinito será um escravo do finito. Então, Srila Siddhar Maharaj está falando aqui, para nós é muito difícil compreender isso, mas o amor, quando a pessoa tem amor puro por Deus, Deus fica servo de nós. O Todo-Poderoso, ele vem nos servir quando o devoto tem amor puro por ele. Por isso que esse livro se chama A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Deus, ele está nos buscando. Nós somos o servo perdido. Estamos perdidos em Maya, no oceano de Maya. Mas algum dia, se atingirmos o amor puro por Deus, ele nos servirá. Para nós atingirmos
esse amor puro, nós temos que servi-lo puramente. Mas quando atingirmos esse amor, o amor supera tudo. O amor deixa com que o infinito venha servir, venha nos servir. Isso aconteceu também, todo mundo conhece a história. Outro dia Srilacharya Maharaj também já falou essa história de Shrimati Radharani, que quando Urupa e Sanatana Goswami estavam no vilarejo e Sanatana Goswami saiu para comprar alguns ingredientes para fazer arroz doce, Rupa Goswami ficou em casa e bateu na porta da casa deles uma menina com todos os ingredientes e serviu os dois. E quem era essa menina? Shrimati Radharani. A potência de Deus. Ela veio servir o devoto. Por quê? Porque os dois eram devotos puros. Os dois tinham amor puro por Deus. Ela veio servi-los. E da mesma forma Krishna. Quando a pessoa tem amor puro por ele, ele serve. O infinito vai servir o finito, como Srila Siddhar Maharaj falou. É muito difícil de compreender isso, mas isso acontece. Mas temos que chegar a esse nível de ter amor puro por Deus. Não é o que nós, que estamos equivocados, queremos que Deus nos sirva materialmente, como todos pedem para Ele. Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus me dê aquilo. Deus só vai lhe servir se você tiver amor puro por Ele. E quando você tiver amor puro por Ele, você não estará mais aqui no plano material. Então Deus não serve ninguém quando pedimos para Ele as coisas materiais. É dito no Shri Prema Vivarta, uma escritura que conta os lilos de Mahaprabhu. Quando você pede algo material para Deus, Ele pode até lhe dar, Ele pode lhe dar, mas Ele se esconde de você, Ele esconde a devoção de você. Por isso não devemos pedir nada material para Deus, somente fé. Srila Siddhar Maharaj fala, a única coisa que podemos pedir para Deus é mais fé, mais vontade de servi-lo. Ele só vai servir o devoto se o devoto tiver amor puro por ele. Srila Siddhar Maharaj deixa claro aqui, nesse capítulo, nessa parte aqui do capítulo. E Mahaprabhu veio nos dar a misericórdia. Mahaprabhu veio como um devoto Brahmani, pedir de porta em porta. Um sannyasi faz isso. Ele vai mendigar de porta em porta, pedir para que todos cantem o Mahamantra Hare Krishna. Mahaprabhu fez isso. Ele veio como um devoto. É isso que agora Srila Siddhar Maharaj vai começar a falar. Pudor finito. Tome uma gota dessa coisa valiosa. É o impossível do impossível, o inconcebível do inconcebível. Portanto, abandone seu hábito de correr como um louco e reúna e concentre toda a sua força para progredir nessa linha, para tentar ir para o templo do divino amor. No Srimad Bhagavatam, Uddhava diz: as gopis de Vrindavana abandonaram seus maridos, crianças e famílias que são muito difíceis de se renunciar e sacrificaram até mesmo seus princípios religiosos para tomarem refúgio aos pés de lótus de Krishna, os quais são buscados até mesmo pelos próprios Vedas. Ó, conceda-me a fortuna de nascer como uma folha de grama em Vrindavana,
para que eu possa tomar a poeira dos pés de lótus dessas grandes almas sobre minha cabeça. Essa história aqui de Uddhava, esse passatempo de Uddhava, ele prova que o mundo transcendental, especificamente Goloka Vrindavana, é superior a tudo. Porque Uddhava vive com Krishna, é o melhor amigo de Krishna em Dwaraka, onde Krishna é o rei. Uddhava é o melhor amigo, então ele tem a posição de Sakya, o relacionamento Sakyarasa. E ele quer ser uma folha de grama em Goloka Vrindavana, um relacionamento de Shantarasa, de neutralidade. Então, o relacionamento de neutralidade em Goloka Vrindavana é superior ao relacionamento de amizade em Dwaraka. Veja só como esse plano Goloka Vrindavana é tão elevado. Ele queria ser uma folha de grama para a poeira dos pés de lótus das gopis cair sobre ele. E como ele percebeu isso? Quando ele foi para lá e viu as gopis com aquele amor que ele é incalculável, o amor que as gopis têm por Krishna. E aí ele falou, quero ser uma folha de grama aqui. Lá é o plano mais elevado que existe. Qualquer relacionamento lá é mais elevado do que qualquer outro lugar. Do que qualquer outro relacionamento em qualquer outro lugar. E Srila Siddhar Maharaj, ele fala, ele quer nos levar para lá. Srila Acharya Maharaj falou outro dia na aula, Srila Govinda Maharaj está lá, Srila Siddhar Maharaj está lá. Eles estão nos esperando lá, em Goloka Vrindavana. Só depende de nós. Só depende de nós se quisermos seguir o que eles orientam. Algum dia poderemos chegar lá. Srila Siddhar Maharaj, as orientações dele não são para nos levar para viver com o Senhor Narayana. Não são para nos levar a viver com o Senhor Nishinradeva, para viver com o Senhor Ramachandra, para viver com Krishna em Dwaraka. Se seguirmos exatamente o que ele fala, ele quer nos levar para Goloka Vrindavana. Aí depende de nós. Por isso que alguns falam, não, mas é muito rígido. Srila Siddhar Maharaj era muito rígido. Srila Acharya Maharaj, ele exige muito dos devotos. Sim, não há outra forma. Se deixar a corda muito solta, tem o exemplo de um instrumento musical de corda, tipo um violão. Se você deixar a corda muito solta, muito frouxa, o violão não toca. Então, a pregação muito light não é apropriada. Para o iniciante, talvez, mas depois tem que começar de acordo com o avanço da pessoa, tem que começar a entender e compreender e seguir o que tem que ser seguido. E o Guru sabe fazer isso. O Guru fidedigno, se ele puxar muito a corda, como no violão, tem aquele parafusinho que eu não sei o nome, que você vai girando e vai deixando a corda mais esticada. Se apertar muito, estoura a corda. Se deixar frouxa, ela não toca. O violão não toca. Então, o Guru fidedigno, ele sabe apertar na medida certa. Nem deixa muito frouxa e nem aperta demais. Conforme o devoto vai progredindo, ele vai dando um apertãozinho
um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ele vai pedindo um pouco mais, um pouco mais. Ele sabe qual é o ponto de fazer isso. Mas ele não vai deixar sempre frouxa, senão não levará a lugar nenhum. É como foi dito outro dia na aula, é como andar numa areia movediça, não sairá do lugar. Se a corda ficar frouxa, 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 não sairá do lugar. Então o Guru ele vai gradativamente, de acordo com a evolução do devoto, ele vai dando orientações particulares para o devoto. Ele sabe o quanto o devoto pode fazer, o quanto o devoto pode progredir. Por isso que Srila Acharya Maharaj fala, Gurudeva levou 6 ou 7 anos para instruir Srila Acharya Maharaj a ler o Sri Chaitanya Charitamrita. Ele falou, agora você pode ler. Porque ele não falou antes? Porque não era apropriado. Na hora certa ele falou para Srila Acharya Maharaj, agora você pode ler o Chaitanya Charitamrita.